Meus prezados e meus queridos irmãos, paz seja com todos nós. Deus continue te abençoando, te guardando. Uma sexta-feira abençoada é o que eu almejo para você, meu irmão e minha irmã. Você que é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Nos ajude no crescimento e no avanço do canal, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, ative também o sininho para receber as nossas notificações. Compartilhar é muito importante também depois que você assistir essa mensagem de hoje aqui. Também deixa o seu like, que assim o YouTube ele entrega para maiores pessoas, ele vai entregando para muitas pessoas depois que você deixa o like, pois o seu like é muito importante. O seu comentário também é importantíssimo para nós aqui do canal, tá bom? Eu quero meditar com você ainda sobre as obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 20, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira e egoísmo, dissensões e facções. Em outra tradução é heresia. Isso aqui é obra da carne, isso aqui não provém de Deus. Ontem nós falamos sobre a ira e o egoísmo, hoje vamos falar sobre as dissensões e as facções, que na verdade é a heresia também que está atrelada. Os sinônimos são os mesmos. Então, sobre dissensões, na verdade dissensões é divisão. E tudo isso é obra da carne. E sendo obra da carne, a palavra dissensão significa comportamento adverso. Estar à parte, não querer se unir. Provérbio 18 diz assim, que aquele que se isola busca os seus próprios interesses e insurge contra a verdade. Então a dissensão, a divisão já é pessoas que estão se isolando e elas querem criar divisão. Eu me lembro bem sobre a passagem de Números no capítulo 12, quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés, porque Moisés casou com uma cusita. E eles, tentando participar dessa escolha de Moisés, então eles se levantaram contra Moisés e eles se opuseram a Moisés. Olha só o que o Senhor diz, versículo 2 de número 12. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, e não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Então eles se levantaram contra Moisés, versículo 1, e falaram a Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem Moisés tinha casado, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. Versículo 2, Miriam e Arão disseram assim, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Então eles acharam o quê? Que eles estavam no mesmo nível que Moisés, e não estavam. Olha o versículo 3. E era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha o versículo 4. Então Deus reagiu. E logo o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam, vós três sai da tenda da congregação, e os três saíram. Olha só o versículo 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. Primeiro Deus chamou os três, e agora depois Deus só chamou os dois. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me falarei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Versículo 7. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, pois boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, agora é a pergunta do Senhor para a Miriam e Arão, por que, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então Deus, a partir desse momento, Deus agora faz o que? Até o verso 16. Deus então pune Miriam. Deus permite ela pegar uma lepra e ficar fora do arraial por 7 dias. Arão falou para Moisés, nos perdoe, não faça cair sobre nós esse pecado. Porque a divisão
A dissensão é obra da carne. Deus não vai compactuar com isso. Deus não vai tolerar isso. E por quê, pastor? Porque a obra da carne ela é terrível. Então, Romanos capítulo 16, olha que Paulo fala: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo entre vós, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. Ou seja, eles querem fazer a sua própria vontade. Como diz Provérbio que eu falei 18, aquele que se isola, busca os seus próprios interesses. E muitas das vezes Paulo está falando aqui, ó, afasta-se deles. Observe bem, para que você também não entre na obra da carne. Mas muitas das vezes a gente quer se tornar tão aceito por todo mundo que a gente perde a nossa identidade. A gente perde o nosso perfil cristão por causa de agradar pessoas. O apóstolo Paulo falou: é melhor agradar a Deus do que aos homens. Ou seja, se for para me perder uma amizade por causa da verdade, eu vou perder. Se for para me perder companheiros ou companheiras por causa da palavra de Deus, eu vou perder. Mas não vamos nos compactuar com pessoas que querem dividir, com pessoas que querem criar dissensões, pois isso é obra da carne. Olha só, como que nós vamos resolver isso? Então, como que eu resolvo essa situação da carne? Como que eu resolvo a dissensão, a divisão? Primeiro tentar chegar num acordo. 1 Coríntios 1,10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ou seja, tem o mesmo comportamento de pensamento e também de conduta. Então, se você não concorda com algo, se você não está entendendo alguma coisa, não crie divisão, mas antes procure conversar, chegar num acordo, para que ande no mesmo pensamento, para que ande no mesmo propósito. Mas não se isole, meu irmão, achando que você se isolar, minha irmã, você está resolvendo, você está se estrelando. Não, você está praticando a obra da carne, porque dissensões é divisão. Então cuidado com o que você faz. Cuidado se é no emprego, porque não é só no âmbito espiritual, que as pessoas pensam só na igreja, não. Aonde você trabalha, aonde você estuda, na vizinhança que você convive, tudo isso, tá certo, é obra da carne se você fizer, independente do ambiente, independente de onde você estiver, na sua família, nos seus familiares. Que Deus nos guarde desta obra, tá certo, da carne, que é a dissensão, divisão. Deus não nos chamou para dividir, mas para somar e multiplicar. Dando continuidade aqui sobre a obra da carne, vamos falar sobre facções. Facções aqui é heresia. Heresia aqui é, tá certo, pensamentos facciosos, pensamento da carne. Original, olha só, airieges. Arieges, que significa um parecer de autoescolha. Então, eu não me declino a outro comportamento em busca da verdade. Muitas pessoas têm atropelado pessoas em busca da verdade. Muitas pessoas têm machucado outras pessoas. Em busca da verdade, muitas pessoas têm prejudicado outras pessoas. Então, observe bem o que diz a palavra do Senhor em Tito 3,10. Evita o homem faccioso, evita. Homem que gosta de criar grupos para discutir as suas verdades. Então evite o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e pela segunda vez. Tem hora que você vai conversar, você vai orientar, você vai explicar, mas se a pessoa for irredutível, se a pessoa for irreconciliável com a verdade de Deus, então Paulo fala, evite ela, não fale com ela, porque senão ela vai acabar fazendo você praticar essa obra da carne também, que é a facção, que é a heresia, o falso ensino.
buscando o seu próprio prazer. E isto é obra da carne, não provém de Deus. Quantas pessoas buscando uma situação fora de texto, de contexto, pega lá uma palavra isolada, ventila e quer usufruir da mente daqueles menos favoráveis de conhecimento. Então, a facção, a heresia, ela vem embutida com o espírito, tá certo, de engano, espírito de confusão. Então, Tiago, ele fala isso, Tiago 3, versículo 14: se pelo contrário tendes em vosso coração invejas amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei nisso, nem mintais contra a verdade. Então, muitas das vezes eu ignoro a verdade. Só porque no meu coração eu estou convencido daquilo, eu não estou aberto a aprender a verdade. Eu me isolo naquele mundo que eu criei. E Deus fala que isso é obra da carne. Deus fala que facções, grupinhos, esse tal, não é de Deus, meu irmão. Olha só o que Paulo ainda fala, versículo 15. Então ele fala: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Ou seja, facção, tá certo? Sentimento de inveja amargurada no coração não é que vem lá do alto, mas ela é terrena, animal e demoníaca. Olha o verso 16 de Tiago 3. Olha só o verso 16: pois onde há inveja e sentimento faccioso, ali há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então observe, você vai conversar com alguém, esse alguém nunca te dá uma palavra de ânimo, nunca te dá uma palavra de esperança, nunca te dá uma palavra do reino, mas é sempre palavra de divisão, é sempre palavra facciosa. Isso é terrena, é diabólica, é demoníaca. Então a mentira é a especialidade de quem? De Satanás. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. João 8,44, ele é o pai da mentira. Então mentir para ele é normal, porque ele é o pai dela, ele nunca se firmou na verdade. João 8,44. Por isso é necessário buscarmos em quem? A palavra da verdade em Deus, pois Deus é a palavra da verdade. João 17,17, Jesus disse na sua oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a verdade de Deus liberta e não aprisiona. João 8,32, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos nos libertar da facção, das heresias, tá certo? Do espírito de confusão, pois Deus, ele não é Deus de confusão. Deus, ele é o Deus de paz. Paulo fala isso, né? Então observe bem aqui, olha só, Tiago, quando ele escreve com os demais apóstolos em suas cartas, ele se preocupa em doutrinar a igreja na verdade, dizendo que a heresia é um perigo, pois provoca sentimento faccioso, que está no versículo 14 até o versículo 16 de Tiago 3. Então ele fala: toma cuidado, gente, porque a heresia, a mentira, ela torna facções, ela torna a igreja perigosa espiritualmente, ela coloca a igreja no abismo, a ponto para ela cair no precipício. Então cuidado com o que a gente fala, cuidado com o que a gente almeja. Então devemos nos firmar na verdade, por mais que ela venha contra mim, mas eu devo aceitar a verdade. Então a heresia, que é facção aqui, então nós temos que tomar cuidado com ela. Olha o que diz 2 Pedro 2,1, assim como, 2 Pedro 2,1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de regenerarem o soberano, olha só, regenerarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. O que Pedro está falando aqui? Ele está falando sobre toma cuidado, porque se você deixar essa heresia, essa facção entrar, vai fazer você regredir, regenerar-se do verdadeiro Senhor da tua salvação. Meu irmão,
Vamos tomar cuidado. Não deixa a heresia, a facção tomar conta do nosso coração, porque isso é obra da carne. Então você pegar a Bíblia é a melhor coisa para você tirar sua dúvida. Procure alguém de entendimento aberto, alguém espiritual, alguém centrado, equilibrado, de fato que conheça a palavra. Veja o que aquela pessoa construiu. Veja o que aquela pessoa já colaborou para o reino dos céus. Veja o que aquela pessoa já fez em prol de vidas. Veja se aquela pessoa de fato luta e batalha pelo reino de Deus. Sendo assim, você a busque aconselhamento com ela, tá certo? Você a busque estrutura com ela. Sendo assim, você vai estar seguro. Amém? Você vai estar seguro, pois o Senhor é o Deus que nos abençoe. Então, 1 Tessalonicenses 5:21, julgai todas as coisas e retém o que é bom. Aí sim, julgue todas as coisas, não é as pessoas, mas julgue todas as coisas. E você vai pegar aquilo que é bom, aquilo que de fato é de Cristo, aquilo que de fato é de Deus. Olha um lembrete, a facção ou heresia parte da vontade de encontrar a verdade. Muitas vezes se depara com mentiras, por isso que nós temos que tomar cuidado. Romanos 2:8, olha o que diz: ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, pessoas facciosas, elas não estão nem aí comprometidas com a verdade, porque elas querem fazer a sua vontade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós ficamos do lado de Cristo, que é a verdade. Amém? João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre. Lembre-se, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, nos seus veículos de comunicação, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram. Não deixe também de deixar o seu like e se inscrever. E aguarde a próxima série, hein? O que não te contaram, o que não te falaram sobre Jesus, eu vou falar aqui. Deus te abençoe a partir de quarta-feira, a partir de segunda-feira, melhor dizendo. Deus te abençoe, te guarde e te livre. Mais uma vez, eu desejo a você uma ótima sexta-feira na presença de Deus. Lembre-se, recuar nunca, desistir jamais, avante sempre, em nome de Jesus.